Amém, meus irmãos e minhas irmãs. Agora vamos fazer ecoar a voz daquele que é a única e perfeita esperança do mundo, aquele que é e sempre será a única e perfeita esperança de Petrolina, aquele que é e sempre será a única e perfeita esperança dos moradores queridos aqui deste bairro também querido, loteamento Recife. E já adiantamos, querendo nos visitar, querendo nos conhecer um pouco mais, visitem-nos lá no nosso templo. O templo da primeira igreja presbiteriana de Petrolina fica ali na rua João Calvino, número 15, Vila do Arco. Será um prazer recebê-los lá. Todos lá serão recebidos com um abraço e também com um cafezinho daquele bem gostoso. Mas acima de tudo, serão recebidos pelo Senhor da igreja, Jesus Cristo. A Bíblia Sagrada, no Evangelho de Deus segundo Lucas, o capítulo 12, observem, o Evangelho de Deus segundo Lucas, o capítulo 12, lerei a palavra do Senhor, e o Senhor falará com todos nós através desse texto. Lucas, capítulo 12. Lerei a partir do versículo 13. O nosso Senhor Jesus Cristo, ele se encontrava num discurso para uma multidão. Ele se encontrava ali discursando para uma multidão, proclamando as boas novas de salvação para uma multidão. De repente, vejam o que aconteceu. Alguém da multidão lhe disse: mestre, dize a meu irmão que divida a herança comigo. Respondeu Jesus: homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Então lhes disse: cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Prossigam ouvindo, queridos moradores deste querido bairro. Então lhes contou esta parábola: a terra de certo homem rico produziu muito. Ele pensou consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse: já sei o que vou fazer. Observem, queridos moradores. Já sei o que vou fazer, disse o fazendeiro rico. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores. E ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Assim pensou o fazendeiro, de acordo com aquela história narrada pelo perfeito Salvador, Jesus Cristo. Agora observe a conclusão dessa história que o Senhor, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos oferece. Contudo, Deus lhe disse: insensato. Dependendo da tradução, louco. Esta mesma noite a sua vida será extinguida. Nesta noite te pedirão a tua alma.
Sim. Então, quem ficará com o que você preparou? Quem ficará com o que você acumulou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Queridos, louco. Amanhã, dependendo da tradução, te pedirão a tua alma. O que você acumulou? O que você acumulou como fim em si mesmo, quem vai usufruir? Ficará para quem? Meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus, e muito especialmente, como já temos aqui dito, os queridos moradores desta rua, Rua 34, das demais ruas, preste bem atenção. Clinicamente, de acordo com a psiquiatria, de acordo com a medicina, de acordo com os especialistas em saúde mental, quando eles descrevem uma pessoa louca, uma linguagem bem simples, senhores e senhoras, eles dizem mais ou menos assim: uma pessoa louca é uma pessoa que perdeu a razão, ela perdeu o raciocínio, ela acabou de entrar no desequilíbrio mental. Os seus pensamentos e suas ações agora são confusos. Nós que dirigimos aqui e acolá, percebemos, encontramos alguns motoristas com as suas loucuras, não é? Entrando pela contramão e logo nós afirmamos: motorista louco. Porque de fato ele saiu da linha. Ele fez algo irracional. Então, clinicamente, existem os loucos que passam a sofrer por um desequilíbrio mental. E queremos aqui falar com muito respeito a essas pessoas. Que o Senhor as cure. Acima de tudo, sejam curadas espiritualmente. Todavia, queremos pegar um gancho, e já que existe a loucura clínica, definida pelos psiquiatras, pelos especialistas da saúde mental, atentemos para uma loucura que quem define é o próprio Deus. Queremos falar nesta noite sobre a loucura segundo Deus. E essa loucura segundo Deus, ela é muito mais grave. Porque a loucura clínica, a loucura psiquiatra, ela vai ter o seu limite um dia, por razões diversas. Possa ser que a pessoa venha usufruir de uma cura. E se aqui neste bairro existe um ser humano assim, estamos torcendo por você. Como ele não está bem mentalmente, possa ser que ele não nos entenda. Mas os familiares que estão sofrendo por ele, recebam a nossa solidariedade. Agora existe uma loucura que ela é terrível. Porque se essa loucura não receber a principal cura, que só Jesus Cristo pode dar, ela não terá fim. E o pior, ela será agravada na eternidade. Então o tema dessa mensagem é a loucura segundo Deus. E existe uma loucura segundo Deus, é a loucura espiritual. E nesse texto que acabamos de ler, uma história narrada por Cristo, com o objetivo de proclamar verdades espirituais, verdades celestiais, verdades eternas, verdades libertadoras, verdades salvadoras. Pastor Luiz Onilson, por favor, adiante logo. Que loucura é essa segundo Deus? Então vamos lá. E depois você vai ler a sua Bíblia em casa. Eu sei que o senhor, eu sei que a senhora tem uma Bíblia aí em casa. Depois lê esse texto. Está lá em Lucas 12. E segundo esse texto, podemos extrair aqui, nós percebemos aqui, Deus descrevendo essa loucura. Observem
que a conclusão da história daquele fazendeiro rico foi o próprio Deus chamando de louco. O próprio Senhor Jesus Cristo chamando o fazendeiro de louco. Por quê? É só pelo simples fato dele ser rico? Não. Então por que então? Então vamos lá. O louco, segundo Deus, espiritualmente, é aquele que não pensa, ele não para refletir na brevidade da vida. Ele não para refletir na brevidade da vida, na sua finitude. Ele não para. Ele não para refletir nas suas limitações. E o que nos chama a atenção é que o salmista no Salmo 34, ele pede ao próprio Deus que desse a ele a consciência, a percepção de que a sua vida é breve, que a sua vida, pegando o gancho com Tiago, carta de Deus, palavra de Deus, é como um piscar dos nossos olhos. Mas o louco, ele não pensa sobre isso. E porque ele não pensa na brevidade da vida, para Deus, ele é um louco. Ele acaba se comportando como um fazendeiro rico, que disse: os meus celeiros estão abarrotados, o que farei então com a próxima colheita? Já sei, derribarei os meus celeiros, construirei outros maiores, acumularei mais e mais, e depois direi para minha alma: desfruta aí. O louco não pensa na brevidade da vida. E a palavra de Deus diz no Salmo 90 que de fato nós somos breves, nós somos passageiros. Senhores aqui do bairro, pensem nisso, parem para refletir na brevidade da vida. Como consequência disso, o louco, segundo Deus, ele não pensa na morte como deveria pensar. Ele não medita na inevitabilidade da morte. A morte é inevitável. A morte um dia chegará para os ricos, para os pobres, para aqueles que têm diplomas, para aqueles que não têm diplomas. A morte chegará. Quem aqui não se lembra de uma outra história, de uma outra parábola? Assim é que a Bíblia chama as histórias contadas por Cristo para narrar, para falar de verdades salvadoras. Uma outra história, quem aqui já não ouviu falar do rico e Lázaro? O rico, da parábola do rico e Lázaro, ele também não pensou na brevidade da vida. Consequentemente, também ele não pensou que um dia iria morrer. Ele não pensou que um dia a morte bateria na sua porta. E como ele viveu, não foi diferente do fazendeiro rico da parábola de Lucas 12. Ele não pensou na brevidade da vida. Ele não pensou na morte. A morte, ela é o quê? Inevitável. Na carta de Deus aos Romanos, o apóstolo Paulo disse: ao homem foi determinado morrer uma só vez. A morte é inevitável. Aí você que está aí, já triste, pode estar pensando: essa igreja veio aqui falar sobre morte. Sim, é importante. Como é importante? Porque o louco, segundo Deus, ele não pensa na morte. E quando ele ousa pensar na morte, é a partir de lentes erradas. Quando alguns ousam pensar na morte, é para reforçar mais ainda a vida de loucura. Quem aqui já não ouviu a seguinte afirmação: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos? Alguns até pensam na morte, mas como se fosse um fim da existência cósmica. O fim da existência para sempre, e não é. A morte, segundo Deus, segundo a Bíblia Sagrada, ela é a porta que se fecha para o lado de cá. Mas automaticamente
repente uma porta se abre para o lado de lá. Agora essa porta que se abre para o lado de lá, ela tem dois mundos. Um deles a Bíblia chama de novos céus e nova terra. Vida eterna com Deus. O outro mundo para o qual essa porta é aberta do lado de lá, a Bíblia apresenta como condenação eterna, lago de fogo. Por isso que o louco ele não pensa na morte, e quando ele ousa pensar na morte, é com lentes manchadas. Ele pensa apenas para reforçar a sua vida sem Deus. Comamos e bebamos e amanhã morreremos. Se fosse só isso, mas não é só isso. Pois voltando para a parábola do rico e Lázaro, ambos morreram. Um que não pensou na brevidade da vida. Um que não pensou na morte como deveria pensar. O outro sim, pensou na brevidade da vida. Pensou na morte como deveria pensar. E o próprio Cristo narra aquela história como ilustração de verdades espirituais e reais. A porta do lado de cá se fechou para o rico, e uma porta do lado de lá se abriu para ele. O triste é que a porta que se abriu para ele do lado de lá foi a porta da condenação eterna. Foi a porta do lago de fogo. Foi a porta do banimento da presença de Deus para sempre. Mas a porta também se fechou para o lado de cá, para Lázaro. E uma outra porta se abriu do lado de lá. E aí, Carlos, 2 Carlos temos aqui. Que maravilha! A porta que se abriu do lado de lá para Lázaro foi a porta da felicidade eterna, da bem-aventurança eterna. Diz o Senhor na parábola que ele mesmo foi recepcionado por anjos e foi levado para o seio de Abraão. O louco segundo Deus, ele não pensa na brevidade da vida, ele não pensa na morte como o término de uma vida aqui e o início de uma vida lá. O louco segundo Deus, ele transforma as bênçãos de Deus em maldição. Como assim? Ele transforma o dinheiro, ele transforma os bens em mamon, num Deus. Foi o que o homem dessa parábola do fazendeiro rico fez, senhores e senhoras. Simplesmente ele olhou e disse: derrubarei os meus celeiros. Nenhum problema quanto a isso. Deus não é contra a riqueza. Deus é contra o amor à riqueza. Deus não é contra a riqueza. Ele é contra você transformar os bens num Deus. Sabe por quê? Só existe um Deus. E é por isso que nos 10 mandamentos, em Êxodo, o capítulo 20, Deuteronômio capítulo 5, ele começa logo dizendo para o seu povo que ele havia arrancado das garras do pecado, das garras da escravidão. Ele se apresenta ou se reapresenta a esse povo dizendo: não terás outros deuses diante de mim. Mas o louco, segundo Deus, ele faz de si mesmo um Deus. Ele faz do dinheiro um Deus. Ele transforma os seus bens em deuses. Esse é o louco segundo Deus. O louco segundo Deus, ele está mais preocupado com o ter do que com o ser. O louco segundo Deus, tudo que ele produz e que ele tem é dele, e com ninguém mais ele compartilha. Esse é o louco segundo Deus. Não é o fato dele produzir, não é o fato dele ter, é o fato dele produzir, ter e dizer: é meu e com ninguém mais eu compartilho, quando na verdade nada é dele. Salmo 24 diz: do Senhor é a terra, o mundo e os que nele habitam, louvado seja o nosso Deus.
Senhores e senhoras, amigos e amigas, aqui neste bairro querido, aqui é só a primeira vez, retornaremos porque queremos amar vocês. Prestem bem atenção, nós não somos donos nem do ar que respiramos. Os senhores e as senhoras, nós estamos aqui respirando porque o Criador dos céus e da terra continua produzindo oxigênio no universo, continua produzindo oxigênio em Petrolina, continua produzindo oxigênio aqui no bairro do loteamento Recife. A Ele toda a glória. O louco, segundo Deus, ele não só se preocupa mais com o ter do que com o ser. Ele se preocupa mais com o ter e não com o ser. Ele é aquele que tudo que ele produz e que ele tem é dele, de ninguém mais, com ninguém mais ele compartilha. Assim foi o rico da parábola, o rico de Lázaro. Assim foi a parábola do fazendeiro. Ele simplesmente disse: eu vou derribar os meus celeiros, construirei outros maiores, e eu vou acumular, e depois vou dizer para a minha alma. Ele não diz: eu vou derribar os meus celeiros, vou também acumular de bens, e vou compartilhar também com quem precisa. Ele simplesmente diz: eu vou fazer a minha alma viver feliz para sempre. Esse é o louco segundo Deus. O louco, segundo Deus, ele pensa, já dizendo aqui, que vai viver eternamente aqui. Não vai. Nós não temos a garantia do amanhã. Por isso, Tiago, no capítulo 4 da carta de Deus, disse: parem de dizer, amanhã eu vou viajar para Recife, e lá eu vou negociar. Aí Tiago disse: não faça isso. Em outras palavras, Tiago está fazendo ecoar o que o Senhor chamou o fazendeiro de louco. A loucura do fazendeiro. Louco. O louco, segundo Deus, é aquele que pensa que é capitão da sua alma. É aquele que pensa que manda no seu tempo, que manda na sua agenda. Na verdade, não. Nós não mandamos em nós mesmos. É se o Senhor quiser. Oh, queridos moradores aqui deste bairro, os senhores estão respirando porque Deus quer. Os senhores têm onde morar porque Deus deu onde morar. Os senhores se alimentaram hoje porque Deus deu. E se você logo estiver raciocinando e dizendo assim: se eu pudesse, eu diria para esse pastor, e aqueles que estão passando fome, é culpa nossa, é culpa da humanidade. Aqueles que têm muito, pouco compartilha, não é culpa de Deus. E por isso ele vai pedir conta de todos nós. O louco, segundo Deus, é rico para com o mundo, mas é pobre e miserável para com Deus. O louco, segundo Deus, ele vive para ser visto pelo mundo, mas ele não quer papo com Deus. É assim que o Senhor encerra: rico para si mesmo, mas pobre para Deus. Essa é a loucura segundo Deus. Essa é a principal loucura. Não são poucas as pessoas, homens e mulheres, tentando viver uma vida independente do Criador, vivendo com as costas viradas para aquele que os trouxe à existência. Nós não estamos aqui para fazermos propaganda da Igreja Presbiteriana de Petrolina. Nós nos identificamos para que vocês saibam, caso queiram nos conhecer, compareçam lá no nosso templo. Mas a nossa propaganda aqui, a nossa proclamação é daquele que também é a nossa esperança, Jesus Cristo. Só tem um que pode curar essa loucura espiritual, e esse se chama Jesus Cristo. E por isso estamos aqui. Se tem loucos aqui segundo Deus, existe o psiquiatra dos psiquiatras. Ele resolve essa loucura com perfeição, e o nome dele é Jesus Cristo. Foi ele que disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14,6, Davi. Foi ele quem disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Foi ele quem disse: eu sou a porta.
Eu sou a porta. Valeu, guerreiro. Ele é a porta para a verdadeira vida. Ele é a porta. Ele é o pão de Deus que sacia a verdadeira fome do ser humano. A fome de Deus, a fome espiritual. É Ele. Foi Ele que veio como boas novas de Deus. Ele é o nosso Cristo, o ungido de Deus. Ele é o perfeito sacerdote. Somente por meio dele podemos ter contato com Deus, com os céus. Ele é o perfeito profeta. A verdade só pode ser conhecida com ele, nele. Ele é a verdade. E ele é a vida, e vida abundante. Preste bem atenção. O dinheiro pode dar conforto, mas ele jamais dará a verdadeira paz. Cristo disse: a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. Preste bem atenção. O dinheiro pode dar uma boa alimentação para o corpo, mas jamais ele vai saciar as carências da alma. Somente Jesus Cristo pode fazer isso. Por isso ele disse: quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Do seu interior vocês terão vida de Deus. Vocês terão salvação. Vocês terão perdão. Portanto, queremos encerrar convidando os senhores e a senhora deste bairro, ainda que não saiam das suas casas. Eu sei que os senhores e as senhoras se encontram aí dentro das suas casas, depois de um dia de trabalho, e não se sintam constrangidos por não saírem, não se sintam culpados por isso. Só queremos que os senhores e as senhoras escutem. Existe uma loucura segundo Deus. Reflitam se os senhores estão ou não acometidos dessa loucura. Caso se encontrem assim, queremos repetir: existe aquele que somente ele pode tratar dessa loucura, Jesus Cristo. Somente ele pode tratar dessa loucura que também é uma cegueira. Então façam como um determinado homem que foi apresentado na Escritura como cego de Jericó. Ele não só não enxergava fisicamente, mas ele não enxergava espiritualmente. Mas ele clamou assim: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Aleluia! Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E ele repetiu: Jesus, filho de Davi, tenhas compaixão de mim. E nós sabemos qual foi o resultado, pois todo aquele que se dirige a ele com esse pedido, ele jamais deixará de ouvir: o que tu queres que eu faça? Eu quero ver. O Senhor não só o fez enxergar fisicamente, muito mais do que isso, o Senhor fez com que ele enxergasse espiritualmente. Então, senhores e senhoras, amigos e amigos, clamem por ele. Ele está aqui. O mesmo filho de Davi que ouviu aquele cego de Jericó, que a principal cegueira não era física, mas espiritual. E ele fez as duas coisas. Ele o curou fisicamente e ele o fez enxergar espiritualmente. Clamem, senhores, clamem: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Não temos dúvida que se você clamar dentro da sua casa, ele vai te ouvir, porque ele disse: quem vem a mim, jamais eu lançarei fora. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor vos ajude, que o Senhor vos salve, porque nós queremos encontrar vocês também um dia com ele do lado de lá. Amém, amém e amém. Vamos cantar, vamos cantar mais um cântico para aqueles que chegaram agora. Estamos aqui como primeira igreja presbiteriana de Petrolina, uma igreja que ama a Deus, uma igreja que ama a sua palavra, uma igreja que ama a sua obra,
uma igreja que ama a sua cidade de Petrolina e por isso está aqui neste bairro, no loteamento de Recife, porque é uma igreja preocupada também com os nossos compatriotas. O que nós já temos de bom queremos compartilhar. E o que nós temos de bom é incomparável. E esse bom é Jesus Cristo. Então experimente, clame por Ele, corra para os pés dele.